Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Nossa Senhora de Guadalupe, ela apareceu a um índio, Juan Diego, e pediu que ele fosse ao bispo Juan de Zumárraga, dizendo a ele que queria que uma igreja dedicada a ela fosse construída naquele monte. Nós estamos aqui no século XVI, 1531. E o índio foi ao bispo e, como já era esperado, o bispo não lhe deu trela, porque que história é essa de que Nossa Senhora quer que seja construída aqui uma igreja? Ele não acreditou. E o índio ficou desmotivado, porque ninguém iria acreditar nele. Nossa Senhora novamente apareceu a ele e disse: meu filho, ela gostava de chamá-lo de Juanito ou Juan Dieguito, né? Juan Diego, então às vezes ela fazia o diminutivo em Juan, às vezes em Diego, para mostrar o seu carinho de mãe. Ela diz: volta e leva a ele, dá a ele. O bispo já havia pedido um sinal interno, e leva para ele. Você vai subir no monte e vai colher as rosas que lá encontrar e vai levar para ele. Só que era inverno, e lá em cima, como é que iria dar rosas de castela? Jamais. Mas o índio subiu, colocou na sua tilma, no manto com o qual ele se cobria, colocou as rosas e levou para o bispo. Chegando ao palácio episcopal, ele soltou a tilma e as rosas de castela caíram. O bispo já se admirou, porque tinha sido aquele o sinal que ele havia pedido, mas mais ainda se impressionou, porque todos viram que uma imagem de Nossa Senhora tinha aparecido naquela tilma grosseira do índio. Meus irmãos, a representação é esta que nós temos aqui, este pequeno quadro de Nossa Senhora. É uma representação da Virgem Maria vestida de princesa asteca. Só que essa imagem, este sinal visível de uma realidade invisível, isto é, Nossa Senhora que deixa impressa a sua presença, a sua imagem, Nossa Senhora que de alguma maneira ela deixa marcada para sempre o sinal da sua proteção e do seu carinho. Uma das frases mais bonitas que Nossa Senhora diz ao índio São Juan Diego, ele é santo: ouve e entende bem uma coisa, tu que és o menorzinho dos meus filhos, o que agora te assusta e te aflige não é nada. Não se perturbe o teu coração, não te inquiete coisa alguma. Não estou aqui, eu, a tua mãe? Não estás tu sob a minha sombra, sob a minha proteção? Aquilo, meus santos, que Nossa Senhora disse ao índio, ela diz a cada um de nós: não sou eu tua mãe? Tu não estás debaixo da minha proteção? Todos nós, meus santos, católicos, de uma maneira especialíssima, vivemos esta realidade. Nós somos dela, ela é nossa mãe. E aqueles que a ela são consagrados, e digo, todos aqueles que desde criança, que um dia diante de uma imagem rezaram: ó minha Senhora, ó minha mãe, que com devoção a ela se entregaram, nós renovamos ainda mais a nossa consagração a Nossa Senhora. Nós somos dela. Então nós devemos colocar nas mãos dela todas as nossas preocupações deste mundo e a nossa preocupação para o outro mundo. Deste mundo, aquilo que nos inquieta a alma no dia a dia. E qualquer coisa, ela é mãe, e mãe se ocupa de tudo
aquilo que aflige os seus filhos, mas principalmente aquela preocupação para o mundo espiritual. Minha mãe, que eu não me perca, que eu não te perca, que eu não perca o teu filho, que eu não perca a graça de um dia morar com a Senhora, os anjos e o meu Deus para sempre, por toda a eternidade. Toda mãe, de alguma maneira, quer os seus filhos junto a si. Que nós, de uma maneira especialíssima, coloquemos diante dela, a nós, nos coloquemos e coloquemos os nossos pais, os nossos filhos, a nossa família, e peçamos, minha mãe, que nós não nos percamos e que um dia todos no céu com a Senhora estejamos. Pois bem, então esta frase aqui, belíssima de Nossa Senhora, que diz ao anjo que estava preocupado com a doença do seu tio, a preocupação do índio, Juan Diego, era a doença do seu tio. As nossas preocupações são outras, mas a mãe é a mesma. Então que nós apresentemos a ela. Mas voltemos então ao relato. Então estava lá o índio que soltou a sua tilma, e aquela imagem, meus santos, que até hoje os cientistas, eu não digo apenas os católicos, nem os cristãos, mas cientistas pagãos que se admiram com aquela realidade não explicável humanamente. Isto é, aquela tilma, aquela imagem, aquele manto, ele inquieta ainda hoje os cientistas. Por quê? Vamos lá. Primeiro, a tilma, ela é feita, aquele tecido é feito de uma fibra de um cacto comum na região. É algo grosseiro, é algo e também muito frágil, que se perde com o tempo. Nós estamos há quase 500 anos e ele está ali em perfeitas condições. Aquela pintura que ali foi impressa, ela está como que flutuando sobre a tilma. Ela não está grudada naquele tecido. É como que ela estivesse justaposta, mas não totalmente. E aqui, meus santos, isto verificam os cientistas. Não é, isso aqui não é um ato de fé. Isso aqui a ciência comprova e não sabe explicar como é que aquela imagem está ali como que justaposta. Aquela pintura, a tinta, não se encontra o material, a substância com o qual ela foi feita. Isto é, não é mineral, não é vegetal, não é animal. Ninguém sabe que material é aquele utilizado. É uma pintura, mas não tem marca de pincel. É como se ela fosse impressa. Só que nós estamos no século XVI, 1531. Como é que esta técnica, que não é nem de uma impressão atual, é de uma impressão, mas que é de uma qualidade tão grande, que ninguém até hoje conseguiu reproduzir uma pintura semelhante. Os olhos de Nossa Senhora, um oftalmologista conseguiu aumentar 2.500 vezes os olhos da imagem, e nos olhos da imagem de Nossa Senhora está ali gravada a imagem do bispo que se espanta quando olha para o índio que desdobra a sua tilma, do bispo e mais 12 ali presentes. Quer dizer, de uma maneira minúscula. Quem é que conseguiria fazer uma pintura minúscula que, para ser visto, teve que ser aumentado 2.500 vezes? Então assim nós temos vários sinais para os cientistas, mas também temos os sinais para os índios. Quando viam os relatos históricos, dizem que os índios se convertiam ao cristianismo. Nós estamos aqui num período em que o México ainda era
muito pagão. A religião asteca ainda era muito presente. Então, mas os índios, quando iam e viam a imagem, eles se convertiam, porque eles já viam naquela imagem um sinal sobrenatural. Primeiro, que ela era uma princesa asteca. A Virgem Maria, retratada nessa pintura, ela é uma princesa asteca, virgem e grávida. Virgem porque ela tem os cabelos soltos, e segundo o costume asteca, isto é um sinal de virgindade. Mas grávida porque ela tem um laço sobre o ventre, indicando a sua gravidez. O seu manto, algo aqui ainda para os cientistas, o seu manto tem as 46 constelações do céu no dia 12 de dezembro de 1531. Isso, algo que pode ser verificado pelos astrônomos. Ela tem a lua debaixo dos pés, que para nós cristãos é um sinal bíblico, mas para os astecas, os índios astecas, aquilo tinha um significado. Por quê? Porque a palavra México em asteca significa o centro da lua. Ela está vestida de sol, que para nós é um sinal bíblico, mas para os astecas era também um sinal de que ela era maior do que a divindade que eles adoravam, que era o Deus Sol. Então ela era maior do que aquela realidade. Outros sinais grandiosíssimos que nós vemos é o que? Ela tinha, se vocês olharem direitinho na imagem dela, ela tem no seu vestido várias flores bordadas, mas no seu ventre ela tem uma flor com 4 pétalas, que os astecas chamam de Norrui Olim, que é uma flor que indica a plenitude da presença de Deus. Ela está grávida e no seu vestido, sobre o seu ventre, ela traz então aquela flor, indicando que aquele que ela traz é a plenitude da presença de Deus. Ele é Deus que vem nos visitar. Então, meus irmãos, são vários sinais que os índios, quando entravam para ver aquela imagem milagrosa que já começava a crescer em fama, eles só pela contemplação daquela imagem se convertiam. Claro, era uma graça do céu, uma graça que Deus concedia. Também nós, meus irmãos, podemos depois da missa contemplar esta imagem. E também nós, filhos de Deus, podemos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça da conversão do nosso coração. Aquilo que era impossível para, humanamente falando, como é que aqueles índios pagãos iriam se converter simplesmente contemplando uma imagem de Nossa Senhora? Assim também você pode dizer: como é, Padre, que eu vou me converter tão duro? Como é que eu converter aqui, entendamos, não é apenas desapego de um pecado, mas converter aqui, entenda, como é que eu vou amar a Deus de verdade, em primeiro lugar na minha vida? Como é que eu vou aprender a amar a Deus mais do que a mim mesmo? Como é que eu vou de verdade, com toda a verdade, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Amar a Deus acima de todas as coisas. Como, Padre, com um coração tão duro, nós podemos colocar esta preocupação diante de Nossa Senhora e dizer: minha mãe, a Senhora consegue do seu filho todas as graças, alcança-me esta, alcança-me a graça de aprender a amar a Deus, a amar o teu filho com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, amar o teu filho com generosidade, amar o teu filho com desapego de mim mesmo, querendo em tudo agradá-lo. Isto a mim é impossível, mas a Senhora pode conseguir do teu filho esta graça. Como a Senhora conseguiu a graça da conversão do México, que depois da aparição de Nossa Senhora, em algumas décadas, todo o México havia se convertido. Isto é, um país de pagão tornou-se cristão católico
em algumas décadas, que era o equivalente a milhares de conversões por dia. Algo humanamente inexplicável. E é claro, meus santos, que o inimigo, ele lança o seu ódio também sobre este sinal, que é apenas um sinal da presença de Deus por meio da Virgem Maria. Em 1785, os restauradores estavam limpando a tilma ao redor dela e derrubaram mais de 1 litro de ácido nítrico sobre a imagem, que quem conhece um pouco de química sabe que para um tecido desse, de fibra de cacto, dissolveria imediatamente. Na hora ficou manchado e em 30 dias a imagem se auto-recuperou. Isto é, ela foi retomando a cor, retomando a cor, retomando a cor e voltou a ser o que era. As partes não pintadas continuam ainda manchadas, mas a parte da pintura foi inexplicavelmente recuperada por si mesma. Outra coisa, a pintura nunca desbotou. Nós temos quase 500 anos e a pintura continua viva ali, claramente pintada, sem ter sido desbotada. Em 1921, um anticatólico colocou 29 granadas aos pés da imagem, com pétalas de rosa. As granadas explodiram, janelas da igreja foram arrancadas, o genuflexório de mármore não ficou nem o pó, os candelabros de bronze que estavam ao lado da imagem foram contorcidos e retorcidos, o crucifixo de bronze foi retorcido, a imagem ficou intacta. A imagem ficou intacta. Tudo na igreja tinha sido destruído, mas aquele sinal de Deus, por meio da sua Santíssima Mãe, continuou ali presente. E um último sinal, meus santos, singelo, mas espiritualmente tão significativo. Eu falei a vocês que a tilma, ela é grosseira, né? Ela é feita de fibra de cacto. Mas interessante, onde a imagem está sobreposta, aquele tecido grosseiro se tornou macio como seda. Tudo ao redor continua grosseiro, áspero, arranhento até. Mas o tecido sobre o qual a imagem se fez presente se tornou liso, maleável como seda. É um sinal de que, onde a mãe está presente, até as coisas mais feias e mais ásperas podem ser modificadas. Peçamos a Nossa Senhora, apresentemos a ela as nossas feiuras, as nossas asperezas, as nossas durezas, os nossos pecados e tudo aquilo que nós sabemos que nos impedem de um crescimento maior, de um amor mais generoso a nosso Senhor. E confiemos a ela as nossas dificuldades. Ela que diz: o que agora te assusta e te aflige não é nada. Não se perturbe o teu coração, nem te inquiete coisa alguma. Não estou aqui, eu, a tua mãe? Não estás tu sob a minha proteção? Confiemo-nos a Nossa Senhora e confiemos também todos aqueles a quem trazemos no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.